Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai ver aí esse estudo, né? Mas estou desejando para você aí todos os bons aí referente ao dia. Pessoal, estou aqui com mais um mapa mental, um mapa conceitual, seja lá como você queira chamar, sobre o Banco do Brasil, né? O concurso do Banco do Brasil. Eu trouxe aí um mapa mental que eu mesmo produzi sobre atualidades do mercado financeiro, para a gente dar uma estudada. Espero que você goste. Bom, meus vídeos, eles estão sendo aperfeiçoados a cada dia. Claro que de vez em quando acontecem umas gafes, mas naturalmente, né? Estou aqui compartilhando meu estudo com vocês e falando um pouco do que eu aprendi, do que eu sei, é uma forma também de revisar. Quero dizer para você, concurseiro, que está estudando, buscando revisão, coisas mais fáceis, que assista o vídeo até o fim, é importante. Eu dei uma baita resumida aqui em várias páginas de PDF, em vários vídeos, e coisas também que eu já sei, porque faz parte do que eu trabalho, né? Então, espero que vocês curtam, gostem, e desejo todo o sucesso do mundo para você, certo? Mandar um salve aí para a galera que está me acompanhando constantemente, que me dá aquela força. Dizer para vocês que todos os sonhos de vocês vão ser realizados porque você não vai desistir, certo? Então, uma motivação aí nessa manhã de domingo, hoje é 19/3/2023, e preparei para vocês um pouco aí de uma aulinha básica, né? Pronto. Vamos agora ver aqui o que eu anotei para vocês. Lembrando que eu já fiz essa construção antes, né? Antes de eu decidir gravar os vídeos, né? Então, não vai estar construção para vocês aqui no canal, mas vai estar a explicação, beleza? Eu vou tentar ser breve aqui, mas contanto que eu fale tudo que precisa saber. A primeira coisa que eu separei aqui para vocês sobre atualidades do mercado financeiro é a atualidade e não é, né? Mas a gente precisa de um contexto histórico para que a gente possa entender, porque isso vai influenciar lá na frente quando a gente falar de outros termos que estão sendo envolvidos com a questão de atualização e principalmente tecnológica, né? As empresas elas estão se moldando, assim também como os bancos tradicionais estão se moldando para atingir o cliente final, o consumidor final, né? Na aula passada, no mapa conceitual passado, eu falei para vocês que os bancos estavam se moldando e eles estavam, antes, eles focavam nos concorrentes, no que deveria fazer para derrubar o próximo, né? O que eu posso fazer para superar o meu concorrente? Hoje não. Hoje, devido às tecnologias, as pessoas têm mais facilidades ao acesso e daí se torna prioridade dessas empresas focar no consumidor final, trazendo o suprir da necessidade, né? Então, coloquei aqui o símbolo das moedas para você entender que é o nosso dinheiro, né? É o dinheiro real, é o dinheiro moeda, é o dinheiro euro, é o dinheiro dólar, é dinheiro em si. E aí eu separei entre atributos, tipos e funções. E aí uma migração tecnológica de avanço para o mundo digital, certo? Então, vamos lá. Quais são os atributos do nosso dinheiro? Quais são os atributos da nossa moeda local? Gente, isso cai em prova. Eu já vi várias questões, lembrando que todo esse mapa conceitual é baseado em questões, em PDFs, em estudos, né? Para quem não sabe e não me conhece ainda, meu nome é Ionara Santos e eu sou economista por formação e sou especialista, né? Tenho gestão financeira e consultoria empresarial. Então tem tudo a ver aí com o que a gente vai discutir, o que o banco vai trabalhar, entre outras informações. Estou aí brigando também, esses são os primeiros meses que eu estou estudando para o Banco do Brasil, e muita coisa eu estou realmente revisando. Então, acredito que aqui a gente vai compartilhar muita coisa, beleza? Para você também que queira me ajudar a dar aquela força, eu preciso atingir 100 inscritos nesse canal. Poxa, estou preparando aqui um conteúdo de revisão. A gente sabe que a gente vive aí num ciclo de montanha-russa, onde a gente está super motivado e está super desmotivado. Então, me ajuda a se motivar cada vez mais para mim não desistir de gravar esses vídeos, né? Me ajudando aí com as
inscrições no canal, com curtir, com compartilhar e o comentar. Fala aqui o que você está achando desse projeto que eu criei aqui e se está te ajudando ou não e o que faltou nesse mapa conceitual para a gente agregar. Lembrando que aqueles que desejem adquirir um mapa mental em PDF, eu estou disponibilizando ali com contato através do meu Instagram. Meu Instagram é Ionara KL Santos. Então, pode dar uma pesquisada lá no Instagram, falar comigo e pedir um mapa mental que eu vou estar distribuindo aí para você no formato PDF, prontinho para você imprimir e dar aquela revisada antes do concurso. Lembrando que o concurso é no próximo mês. Então, vamos deixar de papo aí, já dei motivação para vocês, já falei sobre o quem sou eu, sobre o meu canal, e agora a gente vai estudar, beleza? Sobre os atributos, você tem que lembrar que atributos é A8, são 8 atributos, né? Onde o primeiro é o quê? Nossa moeda é o quê? Ela tem baixo custo de estocagem. Para estocar, pessoal, o custo é baixo, né? Baixo custo de transação, são os atributos que a nossa moeda tem. Ela é difícil de falsificar, lembrando que o papel moeda, ele é específico, a moeda em si é de um objeto difícil, que é o ouro, a prata, o bronze, né? Alta durabilidade, né? O dinheiro aí você sabe que passa pelas mãos de várias pessoas, molha, derruba, suja, risca, e ele tá ali pronto para passar para outra pessoa. Divisibilidade, você não pode repartir. Estou aqui com 25 centavos e quero repartir aqui meio a meio contigo. Não posso fazer isso, nem o papel moeda também. Transportável, você pode levar para qualquer canto. Manuseável e homogeneidade, né? É homogêneo. Então, esses são os 8 atributos que você tem que aprender, porque cai na prova, certo? Principalmente quando for fazer referência às moedas digitais, né? Tem tudo a ver. Então, é isso. É aprender isso aqui, as 8, né? Lembrando que é A8, atributos 8. A8, F3, T4, né? Você pode decorar também em sequência. F3, T4, A8, certo? Fica a seu critério aí, como é que você vai fazer esse decoreba aí. Sobre as funções, a moeda só tem 3 funções, pessoal. Reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. Reserva de valor é que existe um valor depositado nele, meio de troca você pode realizar troca com essas moedas, e unidade de conta, né? Referente aí ao valor que tem também. Então, a moeda só é moeda por essas 3 funções, pelo que ela é. Ela é isso aqui, são as 3 funções dela. Se o dinheiro que você está segurando agora, ele não tem essas 3 funções, então ele não se torna viável, certo? Temos 3 tipos de moeda aqui, ou 4 tipos de moeda, que a moeda pode ser, né? Moeda mercadoria, que tem um valor intrínseco, né? Que é onde a gente vai fazer o meio de troca. Ela possui o padrão ouro, né? É um tipo, padrão ouro, é um tipo, né? Então, moeda mercadoria, vou dar um exemplo para vocês, é quando antigamente a gente trocava café por açúcar. Eu tenho mais café, mas não tenho açúcar. Você tem mais açúcar e não tem mais café, então a gente vai trocar aqui um pelo outro. Antigamente isso era muito comum, e às vezes tem gente que faz aqui, né? Transformar a moeda em mercadoria. É quando a gente troca objetos de mesmo valor por outro, né? Existe o padrão ouro, que por ter um lastro ele é muito importante, que é o ouro em si, né? O tipo também pode ser fundiciária, que é baseado na confiança, que é o nosso caso, nossa moeda brasileira ela é baseada na confiança. Existe um governo que diz que aquilo é um meio de troca oficial e você pode trocar aquela coisa por outras coisas, né? Porque existe um valor depositado nas coisas e naquela moeda. Então, aqui é o valor da moeda, certo? Fiduciária, da nossa moeda brasileira. Escritural, que é quando você tem um saldo de depósito à vista, ou seja, aquele dinheiro que você tem na sua conta bancária, né? Aquele saldo ali, aquele número ali, quando você vai olhar quanto tem na sua conta, se chama o tipo de moeda escritural. E aqui eu coloquei a diferença em moeda digital e moeda escritural. Existe uma diferença. A moeda digital, ela é criada e armazenada eletronicamente, sem versão física, e a escritural é a forma digital na versão física. Por isso que nossa moeda brasileira, o real, os R$10, R$2 que você está aí no bolso, né? Ela é escritural, porque existe uma versão física dela.
Já o Bitcoin, não, ele é uma moeda digital. Por quê? Porque ela é criada e armazenada eletronicamente, mas ela não tem a versão física. Não existe o Bitcoin, pelo amor de Deus, não existe o Bitcoin físico, né? E aqui a gente migra para o mundo digital, a moeda digital aqui. E existem vantagens, né? Quais são as vantagens da moeda digital, referente aqui ao que a gente já viu sobre as moedas anteriores? Baixo custo de estocagem também, igual à moeda padrão. Perdão, é aqui. Vantagens. Menor custo de armazenamento e transação, né? Menor custo de armazenamento e transação. Claro, você não vai gastar, o dinheiro está ali eletronicamente, a única coisa que você gastou foi sua mente para criar um projeto desse, para que as pessoas possam entender que existe um valor ali naqueles números, né? Então, não tem custo, não vai precisar fazer aquela moeda em forma de papel, ou de prata, ouro, bronze, seja lá o que for. Né? Então, existe um menor custo sobre armazenamento de transação. Menor risco de roubos, furtos, extravios, né? Lembrando aí que pode acontecer eletronicamente de um hacker entrar e fazer essa puxação de dados e zerar sua conta. Porém, quando a gente está tratando de moeda digital, existe toda uma criptografia por trás, toda uma segurança e outra. O indivíduo colocou um valor específico ali dentro e quando ele for capturar aquele valor, ele precisa ter o mesmo valor que ele colocou, né? Existem casos e casos sobre isso. O terceiro ponto é a ausência de risco de contaminação. Como eu disse para vocês, por exemplo, uma coisa que foi bem interessante, que o Pix ajudou bastante na pandemia. Isso pode ser questão de prova, né? Que na época da pandemia surgiu com força o Pix que tinha sido planejado ali em 2018, né? Ele teve que ser ativo, ele teve que ter sido colocado em circulação devido a questão do Covid também foi um dos termos, né? Porque as pessoas precisavam comprar suas coisas, as pessoas precisavam sobreviver, as pessoas precisavam consumir. E aí a gente estava com uma pandemia, lembrando que pandemia é algo aí universal, é onde atinge aí vários países, por isso que se chama pandemia, né? Epidemia no local específico. E aí o surgimento do Pix facilitou, porque eu não precisava passar os meus R$ 10 para você. Eu só precisava fazer uma transação em Pix para você, né? Então isso foi muito bom e é um dos pontos da moeda digital, né? Porque não propaga contaminação. Na pandemia eu considerei isso bastante importante. Possui uma maior eficiência das políticas econômicas, porque é um dinheiro programável, né? Então a gente vai colocar dois pontos aí, que é a política monetária e a política de rendas, que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Então, eficiência existe quando a gente está falando de dois tipos de política que já existe no nosso meio aqui, beleza? E aí surge o Bitcoin, né, como um exemplo de moeda digital, que são os criptoativos que resolvem aí, eles vieram para resolver as desvantagens da moeda digital. Então, perceba que é um processo, moeda padrão, moeda digital com alguns problemas, e aí vem o Bitcoin para solucionar as desvantagens. Então, quais são as desvantagens? Questão de privacidade, senhoragem, porque está na mão do governo, e segurança, que foi o que a gente citou aqui, nesse tópico aqui de menor risco, né? Menor risco aqui, ponto 2. Então, o Bitcoin veio para resolver esses problemas. O que é que ele trouxe? O que é que o Bitcoin trouxe? Os criptoativos, existe diferença entre criptomoeda e criptoativos. Criptomoeda só existe uma e se chama Bitcoin. Criptoativos foram todas aquelas outras altcoins que surgiram pós-Bitcoins, certo? Então a gente está falando de quê? De Ethereum, de Ethereum, na verdade, Ethereum, Litecoin, Doge, enfim, todas as outras que existem. São milhões, milhões de criptoativos, né? E aí, como é que ele resolve essas desvantagens do meio digital? Ele trouxe a blockchain. O que é a blockchain? É uma tecnologia formada em blocos. Blocos. Então, como é que funciona esses blocos? Eu separei aqui 5 termos básicos desse funcionamento dessa tecnologia. Existe uma validação em blocos, onde se eu passo a informação para cá e passo diferente para cá, o bloco vai ser interrompido e não vai passar para as demais e não vai validar a minha informação.
porque a codificação daqui foi repassada diferente para cá, beleza? Ele funciona tal qual um livro contábil. Para quem não conhece, um livro contábil é onde tem um registro de todas as circulações de uma empresa, né? Onde você coloca aí todos os registros de entrada, saída, para que foi, para onde foi dentro de uma empresa, é o controle. Não possui um servidor. Isso aqui sobre servidor você vai aprender lá no meu mapa mental sobre informática, que é servidor, certo? É uma estrutura em blocos. A transação só é registrada se a maioria concordar com a informação, que foi o que eu falei para vocês. Se a imagem tiver um erro e nem todos os blocos concordarem, isso é feito tecnologicamente, a transação não é efetuada, certo? Sobre o Bitcoin, a gente já voltar para essa parte aqui, foi inserida. O Bitcoin, quais são as características dele? Mas dando um pulado aqui, os criptoativos são moedas digitais com criptografia. Por isso, a gente resolve esse problema de segurança, por isso a gente resolve esse problema de privacidade e senhoragem, porque nem o governo sabe qual é a criptografia por trás. Pode trazer problemas futuros? Sim, pode trazer. A gente sabe que tudo nessa vida as pessoas podem utilizar de má fé. Nosso próprio dinheiro, ele é feito em notas falsas e são circuláveis, e aí as pessoas, quando são descobertas, elas pagam uma pena, judicialmente falando. Então, da mesma forma, é o Bitcoin. Claro, não existe uma regulamentação governamental para isso, porque é uma forma também de liberdade sobre o que a gente tem em mãos. Poxa, é meu dinheiro, eu vou falar o que o pessoal fala, né? É o meu dinheiro, eu pago tanto de imposto, eu não tenho controle daquilo. Se um banco quebrar, eu vou ter problemas futuros, porque a única coisa que eu tinha era o meu patrimônio, eu depositei todo lá e não diversifiquei. E aí, como é que fica a minha situação? Qual a segurança que eu tenho? O que é que o governo vai fazer por mim? Nem sempre o governo chega junto para resolver esses tipos de problema, né? A gente está com um caso recente agora, lembrando que hoje é 19 de 3 de 2023, de dois bancos que faliram nos Estados Unidos pelo aumento, não faliu, né? Teve um problema ali monetário, né? A taxa de juros subiu, isso também a gente vai aprender em outra categoria aqui dos estudos. E aí os bancos disseram que não aguentava e a galera começou a tirar o dinheiro ali do banco, né? O que causou aí um futuro quebra. Mas aí outros bancos chegaram juntos para ajudar aí, dando dinheiro, né? E depositando dinheiro na conta desse banco. E também o governo chegou junto para tentar aí acalmar os ânimos. Mas acerca do Bitcoin é uma desvantagem, a gente não tem essa mão do governo aí, né? Talvez tenha um compadecer caso aconteça uma coisa maior, mas a gente não tem uma regulamentação que obrigue o governo, o Estado a fazer isso, beleza? Ele usa a tecnologia blockchain, como a gente já viu, e ele é escasso, né? Isso é uma característica também das nossas moedas. Ela tem fim, ela tem uma limitação. O Bitcoin, para quem não sabe, antigamente era muito comum fazer aí a mineração de Bitcoin. Quem que não já escutou esse termo, né? Mineração de Bitcoin. Antes era bem comum esse termo mineração e as pessoas recebiam Bitcoin como recompensa, né? Hoje já não é tão vantajoso isso, porque há uma escassez do Bitcoin e ao tempo que vai fazendo essa escassez ele vai ficando mais limitado, mais difícil, e aí é gastado muita tecnologia, muito esforço, não é tão fácil assim encontrar, e aí as pessoas acabam desistindo ou não querendo investir. Também há uma forçação muito grande do governo em querer impedir isso, né? O que ocasiona aí uma desvantagem também, né? Enfim, são termos aí, todas as coisas, como eu disse para vocês, têm suas vantagens e desvantagens. É isso, né? Não tem muito o que fazer. Sempre a gente vai se deparar com isso e é saber aí filtrar o que é bom e o que é ruim, o que pode ser investido e não. E a vida é feita de riscos, né? Beleza, a gente está aqui com um problema, isso já caiu em prova. Você fala inglês, tá? Então, um problema de pincher, sei lá, pincher. É uma técnica que consiste em induzir o usuário a digitar uma senha em uma página falsa. Você vai aprender aqui sobre essa questão de identificar uma página falsa lá no curso no mapa mental de redes de computadores, certo? De informática, perdão. Você vai ver aí como que você identifica uma página falsa. Então,
Esse problema, quando nesse instante uma pessoa digita sua senha do banco, com o seu login, com todos os seus dados numa página falsa, existe um nome para esse termo. Existe um problema de phishing, certo? Então, quando perguntar assim, o usuário X colocou sua senha e seu login numa página com tal descrição de URL e ocasionou o seguinte problema. Qual é o problema? Pode acontecer de uma pergunta dessa, né? E aí, o problema é esse problema de phishing, que a pessoa acaba colocando ali e ela é lesada, né? Lesada aí na questão de sofrer um golpe, né? Não lesada no sentido de ser burro, idiota, coisa parecida, tá, pessoal? Não vamos confundir as ideias, tá? Tô falando isso porque aqui na minha região é comum chamar as outras pessoas de lesadas, como quando você queira, quando você quer inserir um termo de xingamento, como o que eu citei anteriormente, né? O Banco Central ele não é responsável por regular, autorizar ou supervisionar o seu uso e que o valor desses ativos depende exclusivamente da confiança do emissor. Foi o que eu falei, a vida é feita de risco, né? Vai depender de você aí. Vamos voltar aqui em cima. Bancos digitalizados versus bancos digitais, né? Qual a diferença? Como a gente já viu aqui, a mesma coisa. Banco digitalizado é aquele banco em que ele se aperfeiçoa as coisas tecnológicas. Por exemplo, o Banco do Brasil é um banco digitalizado, porque ele se adequou às coisas tecnológicas, se adaptou e agora ele está se tornando digitalizado. O banco digital é aquele que já nasce de forma digital, ele não tem padrão físico, ele não tem um histórico de físico. Por exemplo, Banco C6 Bank. Não, vamos colocar um Banco Nubank. Banco Nubank ele é um banco digital. Banco digitalizado é o Banco do Brasil, é o Banco Inter, porque o Banco Inter ele já existia anteriormente. Ele é de 1900 bolinhas por aí. E aí ele depois fez uns aperfeiçoamentos que ele aparenta ser digital, mas não. Foi uma questão aí de mudança aí nos planos estratégicos da empresa, né? Beleza, vamos dar continuidade aqui. Vou ter que diminuir aqui. Que eu vou apanhar mesmo. Pronto. Vamos falar sobre modelos de negócio, pessoal? A gente já vai fugir um pouco aqui dessa parte de moedas que a gente falou bastante, mas acho que eu falei o suficiente. Modelo de negócio. Vamos lá. Não, vamos começar aqui. Fintechs. Não, vamos falar aqui sobre Big Techs, que está separado aqui. O que é Big Techs? Big vem de grandes e Tech vem de tecnologia. Então, aqui são as empresas grandes do mercado de tecnologia. E aí eles gostam de chamar de Big Techs essas grandes empresas. Quem são? Quem são? As do país potência, Estados Unidos, né? Onde a gente tem aí o Google, a Amazon, Apple, a Meta e a empresa Microsoft. Essas empresas aqui, elas são tidas como Big Techs, grandes empresas de tecnologia no mercado. É isso que você precisa saber, tá? Netflix também tá inclusa, viu? Se eu não me engano. Antes até tinha um apelidinho, mas eu não tô lembrando do apelidinho que tinha para elas. Beleza. Big Techs também existe Fintechs. O que é Fintechs? Fintechs são empresas voltadas para a parte de... Elas são empresas pequenas ou grandes, voltadas para a tecnologia financeira, né? Ou seja, são aquelas empresas que são bancos, né? São fintechs. O que é fintech? Aquele banco digital, né? Que possui tecnologia financeira. Aí eu deixo uma observação para vocês. Acabei de dizer que fintechs era banco digital. E aí vem a seguinte coisa que eu coloquei como observação aqui. Nem todas as fintechs são bancos digitais. A gente vai entender que existe diferença. E é isso que as provas pegam, né? As provas vão te pegar aqui. Vai dizer que os bancos são toda fintech é banco digital. E não é. Todo banco digital é uma fintech, mas
toda fintech é um banco digital, existe diferença. E ela é voltada para a tecnologia financeira. Você tem que entender que aqui são grandes empresas e FIM vem de financeiro com techs. É o financeiro com a tecnologia. Tudo a ver com banco. Tudo a ver com banco. E aí dessas fintechs surgem as startups. O que é startup? Startup é tido como uma empresa jovem, ou seja, não existe uma classificação de faixa etária para quanto é jovem. Só que eu já vi em algumas outras situações que definem até 10 anos, né? Então, o que essas startups têm que ter? Um modelo de negócio inovador, repetitível e escalável, né? Vamos lá, vamos pensar aqui numa startup. Por exemplo, a gente sabe que já existia os taxistas, correto? Sim, sempre existiu taxistas, mototaxistas, sempre existiu. Só que aí foi criada uma startup chamada Uber. Quem conhece o Uber? Pronto, o Uber foi criado. O Uber é uma empresa jovem, certo? Com modelo de negócio inovador. Por quê? Ao mesmo tempo em que ela dá liberdade para qualquer pessoa ser motorista, qualquer pessoa que eu digo, pessoal, que preencha os requisitos do regulamento, tá? E que ela permite que haja cadastro de usuários, ela está sendo inovadora. Então, ela atingiu o mundo todo com um modelo inovador, onde a cada dia, nesse exato momento, vários motoristas estão se cadastrando no Uber, vários estão saindo, várias pessoas estão pegando o Uber, elas estão utilizando o serviço do Uber, e várias pessoas estão se cadastrando como novo cliente pelas vantagens dentro do negócio. É um negócio repetitível, não existe concorrente, galera, é você fazer o seu. Olha só que negócio inovador. Eu não preciso me importar com um colega meu da minha rua que esteja, nesse momento, também se cadastrando para Uber. Não preciso me preocupar com isso, de perder minhas franquias. Por quê? Porque o ponto, para mim, é a chave e o ponto é flexível. Se eu tiver, por exemplo, lá na praça central da minha cidade e alguém pedir o Uber de lá, o meu carro, que é o mais próximo, ele vai atender aquele cliente. Em contrapartida, se o meu vizinho ele tem um ponto específico na nossa rua, se ninguém pediu Uber naquela região, naquela zona ali, naquele vínculo ali mais perto, ele nunca vai atingir a meta de cadastro. Agora, se eu ficar circulando e naquele momento coincidir com alguém pedir, na zona de área, ele vai chamar o meu Uber, que é o mais próximo, entendeu? E aí, ele também como eu posso dizer, diferente também no tipo. Por exemplo, se o carro for melhor, ele é mais caro o valor. Se o carro for de gasolina, de diesel, seja o que for, os pontos também são relevantes para a flexibilidade da passagem. Então, isso é muito inovador, isso é muito diferente, isso aperfeiçoa bastante o que a gente tinha antes como os taxistas, né? Que a gente tinha que ir no ponto do mototaxista ou ligar para a pessoa vir, né? Isso economiza bastante, enfim, é excelente. Eu fico encantada com essas inovações tecnológicas, beleza? Como eu disse, eu já falei sobre isso, foco no aumento do cliente rápido com qualidade no atendimento. Isso também é presível porque, eu não sei nem se existe essa palavra presível, isso aqui é interessante, vamos mudar o termo, porque você pode avaliar aquele motorista. E aí, se eles não atingirem o perfil requisitado pela empresa, simplesmente é encerrado ali o trabalho dele como motorista no Uber, né? Em outras também. Eu dei o exemplo do Uber, mas existe outros tipos de startups. É só você procurar quais são aquelas que têm essas características aqui de ser inovador, repetitivo e escalável. E aí existe modelos de negócio para essas startups, né? Isso que também já caiu em prova, tá? E são alguns termos que eu só preciso que você aprenda um macete que eu vou te dizer. B é business, que é comércio. C é consumidor. E G é governo. Pronto. Você pegou isso? Você pode olhar que todos os termos têm 2. Tem o número 2. Então, isso é irrelevante, né? Então, vamos lá. Quando a gente estiver falando de B2C, a gente está falando de empresa e consumidor. Então, as empresas estão focando nos consumidores. Então, esse tipo B2C é empresa focando em consumidor. Aí, Onara, então eu aprendi. Aqui é consumidor focando em consumidor. Esse daqui é o quê? Consumidor que faz empréstimo entre pessoas ou empresas, né?
Como é que funciona aquilo? O que é esse modelo de negócio? Calma. O que é esse foco? Você tem que aprender o que é esse foco. Então, se é modelo de negócio, se a gente está falando de startup, é inovador repetitivo. Startup é uma fintech. Então, é voltado para a parte tecnológica. Então, qual é? Beleza, que é a empresa focada no consumidor, a gente tem uma amplitude aqui imensa. Quando o consumidor está focando no consumidor, qual é o foco? Empréstimo entre pessoas ou empresas. Beleza? Então, o que, é que a gente está falando aqui? Que já existe uma regulamentação oficial e legal de um consumidor emprestar dinheiro para outro consumidor, certo? Nesse tipo de modelo de negócio. Então, se chama C2C. Existe um termo em inglês também para falar, a gente vai falar no português mesmo, tá? B2B, empresas focadas em empresas. B2E, esqueci de falar do E também, mas do nome em inglês empregados, né? Funcionários. Então, é a empresa focada no funcionário. E aí vai existir também uma parte bem ampla sobre isso aqui. E tem esse, ó, B2B, 2C. É o quê? Empresas focadas em empresas que focam em consumidores. É como se a gente estivesse falando em fornecedor, empresa, cliente. Beleza? Então, só se lembrar disso. Fornecedor, empresa e cliente. E tem o B2G, que é o quê? Empresas focadas no governo. São empresas que trabalham, têm um modelo de negócio totalmente voltado para o governo. Nessa daqui, nessa parte aqui, C2C e B2E, eu falei para vocês que são novidades, né? É tipo como se você tivesse assim, oxente, regulamentaram a agiotagem. É tipo isso, só que agora legalmente, agora os bancos estão tomando conta aí desse tipo de serviço. E aí essa regulamentação, ela é recente, né? É a resolução CMNE, número 4.656/18, né? Que autorizou o funcionamento de 2 novos tipos de instituições no SFN, Sistema Financeiro Nacional, popularmente conhecido como fintechs de crédito, né? Que foi o que eu falei para vocês. Como é que eu decorei essa CMNE aqui? 4656, né? Você sabe que o 6 é repetitivo e foi em 2018. Também não tem o que fazer, é lei, não tem como a gente mudar. E aí, perdão, tem esse termo aqui em inglês também, que é de pessoa para pessoa, né? Que é a sociedade de crédito. É como é chamado aqui essa regulamentação voltada para esses dois requisitos que foram agregados. É isso que você tem que aprender, é uma sociedade de crédito, né? E nesse termo de pessoa para pessoa. Eu errei aqui que é 2 E's aqui, eu faço já essa correção. Ambos com baixo risco sistêmico de sistemas, né? É um baixo risco, porque o consumidor ele vai regulamentar, por regulamentação, ele vai oferecer para outro consumidor e o banco é só um mediador, assim como as empresas também voltadas para o seu empresário. E acho que a gente concluiu. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso sobre atualidades. Eu acho que eu já passei bastante coisas para vocês. Sim, terminamos aqui. E se você quiser esse mapa mental aqui em PDF, é só me chamar aqui no Instagram, tá aqui o meu user, Ionara Kylie Santos, tá oferecendo aí para vocês, beleza? E não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar aquela curtida, compartilha com seus amigos, aqueles que também estão estudando para o Banco do Brasil. E até logo, até o próximo vídeo.